Ou Jiaui, uma mulher grávida de 5 meses, foi forçada a comparecer a um evento social devido às necessidades comerciais da empresa de seu marido, Aldecai. Para obter ordens da empresa de Wang Ziquan, Aldecai pediu à esposa que acompanhasse Wang Ziquan para jantar, dizendo que ela estava grávida, o que soa como boa sorte em chinês e pode ser usado para mudar a sorte. Ou Jiaui inicialmente pensou que seria apenas um simples jantar acompanhado de vinho, mas quando chegou ao destino, percebeu que as coisas não eram tão simples quanto pensava e que ela já estava amarrada na cama. Meu nome é Ou Jiaui e estou grávida de 5 meses. Funcionária do Departamento de Relações Públicas de uma empresa, ela é casada com o marido há mais de 1 ano e vive uma vida feliz desde então. Desde que engravidei, meu marido me pediu para largar o emprego e ficar em casa para cuidar do bebê. Meu marido corre todos os dias para cuidar do seu pequeno negócio recém-inaugurado e, recentemente, ele quase ficou careca de tanto tentar ganhar encomendas da empresa do Sr. Wang. Para conseguir esse pedido, as despesas do meu marido com vários banquetes, recepções e presentes ultrapassaram 20 mil yuans, mas ainda é difícil conquistar o Sr. Wang Ziquan. Por meio de um conhecido, fui apresentado ao Wang Ziquan, que queria que eu a acompanhasse para jantar e tomar algumas bebidas e lhe desse uma boa recepção. Conheci-a quando trabalhava como Relações Públicas na Zongxin Corporation. Foi esse encontro que fez Wang Ziquan se lembrar de mim. Mas agora estou grávida de 5 meses, então é um pouco inconveniente para mim sair para comer, quanto mais beber com outras pessoas. Mas meu marido descobriu por meio do intermediário que, se eu fosse pessoalmente jantar com Wang Ziquan, havia uma grande probabilidade de eu conseguir o pedido. Afinal, é uma ordem de 5 milhões. Se eu conseguir assumir com sucesso a empresa do meu marido, posso dizer que estou no caminho certo. Vendo que meu marido estava sob muita pressão, e também pelo bem desta família, e para que nosso bebê pudesse viver em uma casa grande no futuro, concordei com a proposta do meu marido Aldecai. Afinal, estávamos apenas saindo para acompanhar o Sr. Wang para tomar uma bebida e comer. Embora estivesse grávida, pensei que ainda conseguiria lidar com isso. Mas quando cheguei lá, percebi que as coisas não eram tão simples quanto eu pensava. O lugar onde meu marido ofereceu o banquete era uma vila longe do centro da cidade. O quarto privado que eles reservaram era muito grande e luxuoso. Quando entramos, apenas o Sr. Wang e Wang Ziquan estavam lá dentro. Wang Ziquan parece alguns anos mais velho que meu marido, mas seu espírito e energia em geral são obviamente muito melhores que os do meu marido Aldecai. Depois que entrei, Wang Ziquan olhou para mim com um sorriso no rosto, como se houvesse algum tipo de magia em mim que o atraísse. Depois de um tempo, meu marido começou a providenciar para que eles servissem os pratos. Os 3 pediram mais de 1 dúzia de pratos, mas minha mente não estava nem um pouco focada neles. Fiquei pensando em quando Wang Ziquan assinaria a ordem diretamente. Como eu não podia beber álcool por estar grávida, meu marido me pediu para brindar Wang Ziquan com suco em vez de vinho. E assim, depois que Wang Ziquan bebeu 2 xícaras, ele pareceu um pouco sobrecarregado. Ao ver isso, lentamente dei um passo à frente e entreguei o contrato de pedido a Wang Ziquan. Senhor Wang, eu disse, por que não assinamos este acordo primeiro e eu o acompanho para uma bebida mais tarde? Quem imaginaria que Wang Ziquan estenderia uma mão, pegaria delicadamente minha mão direita e acariciaria gentilmente as costas da minha mão com sua mão esquerda. Xiao Lui, isso, não se preocupe. Nesse momento, eu queria me soltar da mão dele, mas não tive coragem por causa do rosto. Só consegui sorrir sem jeito. Vendo isso, meu marido Aldecai realmente encontrou uma desculpa para ir ao banheiro e nos deixou continuar. Xiao Lui, lembro que você é uma ótima dançarina. Por que você não dança para mim agora? Senhor Wang, o senhor está brincando. Quando ouvi Wang Ziquan dizer isso, ri sem jeito. Eu não sabia por que ele disse isso de repente. Xiao Lui, o que você disse está errado. Depois que Wang Ziquan terminou de falar, ele sorriu, pegou seu celular, abriu um vídeo e o reproduziu bem na minha frente. Este vídeo é meu dançando com um grupo de lindas garotas na reunião anual da empresa. Era uma dança moderna semelhante àquela realizada por grupos de dança coreanos. Estávamos usando minissaias e tops pretos super sensuais. Para ser honesto, também fiquei extremamente surpreso quando Wang Ziquan exibiu este vídeo. Senhor Wang, veja bem, estou grávida agora, isso pode não ser muito conveniente. Ao ver isso, eu rejeitei envergonhado e contato. Não é conveniente. Venha, vamos ver pessoalmente. Depois que Wang Ziquan terminou de falar, ele pegou o controle remoto sobre a mesa e o pressionou na parede oposta à caixa. Logo, um projetor foi ligado. Então, o projetor na parede começou a dançar.
O que eu não esperava é que essa dança fosse executada por uma mulher grávida e com uma barriga grande, mas os movimentos eram constrangedores. Xiaolui, que tal eu dançar com você? Enquanto eu observava a dança na projeção sem jeito, Wang Ziquan de repente se levantou e gentilmente me abraçou por trás. Naquele momento, senti como se tivesse sido eletrocutado. Fiquei com tanto medo que quis escapar dos braços de Wang Ziquan. Mas quem diria que Wang Ziquan realmente me abraçou e se sentou, e eu acabei sentando em suas coxas. Xiaolui, você tem que ter cuidado. Embora parecesse que Wang Ziquan estivesse pensando em mim, fiquei muito envergonhado por ele estar se aproveitando de mim naquele momento. Senhor Wang, acho que devemos assinar o acordo primeiro, caso contrário seria ruim se meu marido visse. Eu ainda fingi estar calma e disse, mesmo com um pouco de raiva no coração, do que você tem medo se seu marido vir? Não foi isso que ele pediu. Que tal isso? Você vem comigo até o fotógrafo ao lado para tirar uma série de fotos de maternidade. Acontece que nossa empresa terá produtos relacionados para promover naquele momento, então você pode ser meu modelo. Wang Ziquan sorriu levemente, pegou uma taça de vinho tinto na mesa e bebeu de um só gole. Senhor Wang, podemos assinar este acordo depois que eu terminar de tirar este conjunto de fotos? Contanto que você se comporte, você definitivamente obterá alguns benefícios. Wang Ziquan sorriu estranhamente, estalou os dedos e logo a porta se abriu. Duas beldades entraram. Elas estavam prontas para me apoiar para ir ao estúdio fotográfico ao lado. Naquela época, eu realmente queria encontrar meu marido Zaldecai, mas ele não estava em lugar nenhum. Depois de chegar ao estúdio fotográfico, Wang Ziquan me entregou um conjunto de fotos de modelos. Eu não esperava que tirar essas fotos de grávidas exigisse que as mulheres grávidas expusessem a barriga. Felizmente, com a ajuda dessas duas beldades, concluí a filmagem sem problemas. No entanto, depois de tirar esta série de fotos de maternidade, senti-me um pouco cansada e minha testa ficou um pouco suada. Xiaolui, você deve estar um pouco cansado agora. Que tal uma massagem? Wang Ziquan lentamente me ajudou a sentar na cadeira ao lado dele e me deixou sentar. No começo pensei que fosse Wang Ziquan quem pediu para essas duas lindas assistentes me fazerem uma massagem, então assenti. Mas, nesse momento, Wang Ziquan subitamente se pôs atrás de mim, encostou a cabeça no meu ouvido e sussurrou. Xiaolui, você está grávida há mais de 5 meses. Provavelmente não tem relações sexuais com seu marido há muito tempo. Suas palavras me fizeram corar imediatamente. Quando quis me virar e perguntar o que ela queria dizer, Wang Ziquan sorriu e saiu do estúdio. Logo depois que Wang Ziquan saiu, seu marido Zaldecai entrou apressadamente vindo de fora. Ops! Xiaolui acabou de receber uma chamada de emergência da empresa e ela foi atrasada. Eles disseram que o Sr. Wang convidou você para vir e tirar algumas fotos em grupo. Aldecai se aproximou pedindo desculpas, deitou-se no meu ombro e sussurrou em meu ouvido. Esposa, o Sr. Wang acabou de dizer que assinará o contrato depois que você terminar a massagem. Marido, fiquei um pouco assustada. Depois de ouvir o que meu marido disse e pensar no que Wang Ziquan tinha acabado de me dizer, fiquei cada vez mais preocupada, como se estivesse em um navio pirata. Esposa, por favor, tenha paciência por mais um tempo. O Sr. Wang faz isso para testar a experiência do usuário na cama de massagem de sua empresa. Se você aguentar mais um pouco, poderemos ir para casa. Meu marido me confortou e até me beijou na testa. Então, com a ajuda do meu marido, fomos para um quarto misterioso ao lado, que continha uma grande cama de massagem. Meu marido me disse que a cama era um produto da empresa de Wang Ziquan. Esposa, deite-se e experimente agora. Depois que meu marido terminou de falar, ele gesticulou para que eu me deitasse lentamente. Depois que me deitei lentamente, meu marido gesticulou para que eu relaxasse e alongasse os membros lentamente. Então meu marido trouxe um conjunto de roupas de massagem para eu vestir. Depois de um tempo, meu marido apertou um botão e instantaneamente 4 cintos de segurança amarraram meus membros, deixando-me incapaz de me mover instantaneamente. Marido, o que isso significa? Esposa, isso é para que seja mais conveniente para mim lhe dar uma massagem mais tarde, então não se preocupe. Depois que meu marido terminou de falar, ele se agachou e me beijou para me confortar, depois saiu com um sorriso. Depois de um tempo, as duas belas assistentes arranjadas por Wang Ziquan entraram na sala. Eles me ajudaram a ajustar a cama de massagem na posição mais adequada para mim. Então eles pegaram um frasco de lubrificante e começaram a aplicá-lo nas minhas mãos e pés. Quando eu estava um pouco preocupada, uma das beldades sorriu e disse, Senhora Ou, não se preocupe, este lubrificante é inofensivo ao corpo humano.
É feito de plantas naturais puras e é adequado para gestantes. No começo, senti apenas um pouco de frio no corpo todo, mas depois de um tempo, senti meu corpo ficar um pouco inquieto, e o par de mãozinhas que havia me massageado antes parecia ter ficado maior. Abri meus olhos ligeiramente e vi, para minha surpresa, Wang Ziquan aparecer ao meu lado. Senhor Wang, você e eu olhamos ao redor e percebemos que as duas beldades já haviam saído da sala em algum momento. Xiao Lui, não fique nervoso. Para ser sincero, pedi que você viesse aqui para me ajudar a mudar minha sorte. Também ouvi o conselho do mestre de Feng Shui. Mulheres grávidas como você podem me trazer boa sorte. Não se preocupe, contanto que você coopere, assinarei o acordo com seu marido Zaldecai quando sairmos. Depois que Wang Ziquan terminou de falar, ele sorriu e tocou meu rosto com a mão. Naquele momento, percebi que todo meu corpo parecia estar um pouco frio. Percebi que havia algo errado com o lubrificante, e o que me deixou ainda mais em pânico foi que várias outras pessoas apareceram de repente atrás de Wang Ziquan, mas todas usavam máscaras de animais diferentes. O que o Sr. Wang e os outros iriam fazer? Quando vi essas pessoas, fiquei obviamente um pouco em pânico e suor frio começou a brotar por todo o meu corpo. Xiao Lui, não tenha medo. Eu já te disse antes que quero que você venha e me ajude a mudar minha sorte. Eles são todos os reis que vieram me ajudar. As palavras de Ziquan imediatamente me deixaram ainda mais em pânico, porque percebi que algo estava errado. Embora usassem máscaras de animais, o olhar canibal em seus olhos era assustador. Antes que eu pudesse reagir completamente, duas pessoas de repente pressionaram minhas coxas e disseram: Senhor Wang, o que o senhor quer fazer? O que você quer fazer? Solte-me rápido, não consigo respirar. No momento em que duas pessoas seguravam meus pés e se preparavam para me fazer uma massagem, de repente fiquei extremamente nervoso. Nesse momento, senti o feto se mexendo e minha barriga começou a doer. Ao ver que eu de repente comecei a suar frio, Wang Ziquan ficou obviamente um pouco em pânico naquele momento, porque percebeu que havia algo errado comigo e o deixou ir. Quando Wang Ziquan viu que havia algo errado comigo, meu rosto estava pálido e minha testa estava coberta de suor frio. Ele obviamente ficou um pouco em pânico. Ele rapidamente o soltou e mandou que saíssem. Nesse momento, vi claramente que Wang Ziquan estava um pouco em pânico. Ele imediatamente acenou com a mão e pediu que essas pessoas fossem embora. Quando essas pessoas ouviram a voz alta de Wang Ziquan, elas imediatamente recuaram rápida e respeitosamente. Logo, as duas lindas assistentes entraram e perguntaram sobre minha situação. Ao mesmo tempo, Wang Ziquan providenciou que alguém chamasse uma ambulância. Quando fui levada para a ambulância, ainda não conseguia ver nenhum sinal do meu marido. Nesse momento, Wang Ziquan se aproximou do meu ouvido e perguntou em voz baixa: Xiao Lui, realmente vale a pena você fazer isso pelo seu marido? Vale mesmo a pena? Depois que Wang Ziquan me pediu 2 vezes, fui levado para a ambulância em uma maca por 2 médicos. Então, acompanhadas por uma linda assistente, nossa ambulância correu para o hospital, mas naquele momento eu ainda não vi nenhum sinal do meu marido Zaldecai. Depois de chegar ao hospital, o médico imediatamente me fez um exame detalhado e abrangente. Assim que fui levada para o pronto-socorro, meu marido Zaldecai finalmente chegou ao hospital. No início, quando ela me viu deitada no carrinho, ela pareceu muito preocupada e nervosa. Mas naquele momento, seu celular tocou de repente. Eu não sabia quem ligou, mas ao ouvir seu marido Zaldecai gritando alegremente, alguém deve ter dito a ela que a empresa do Sr. Wang havia ganhado o pedido. E naquele momento, no momento em que fui empurrada para o pronto-socorro, eu nem vi meu marido Zaldecai olhar para mim. Ele estava apenas segurando o celular e compartilhando freneticamente a alegria de assinar o pedido. Quando acordei e abri os olhos ligeiramente, me vi deitado em uma cama de hospital. Nesse momento, havia médicos e enfermeiros ao redor da minha cama, me examinando. Esposa, como vai? Sinto muito pelo que você fez. Quando meu marido Zaldecai viu que eu tinha acordado, ele imediatamente começou a dançar com alegria estampada no rosto. Essa é a primeira vez que o vejo sorrir tão feliz em muito tempo. Em minha mente, fiquei pensando no que Wang Ziquan disse. Você fez tanto pelo seu marido, realmente vale a pena? Doutor, meu bebê está seguro? Não respondi imediatamente à pergunta de Zaldecai, mas perguntei diretamente ao médico sobre a condição do feto na minha barriga. Quando me ouviram perguntar isso, as 2 enfermeiras ao meu lado ficaram atordoadas por um momento, depois se entreolharam e não disseram nada. Quando vi suas expressões, imediatamente entendi que parecia que o bebê em minha barriga não poderia ser salvo, e minhas lágrimas caíram no local. Sinto muito, querida, o bebê foi perdido, mas não pense em nada agora.
Espere até você melhorar. Mas já recebi o pedido da empresa do Sr. Wang. Zhao Dekai segurou minha mão alegremente. Embora eu tenha perdido o bebê na barriga, ele não parecia nada triste. Obviamente, conseguir esse pedido de 5 milhões é a coisa mais importante para ele. Marido, eu quero. Esposa, você, de agora em diante, pare de ter esses pensamentos aleatórios e cuide bem de si mesma, ok? Vendo que eu estava prestes a continuar falando, Aldekai me interrompeu, tocou minha testa, levantou-se, falou com a equipe médica, depois se virou e saiu com um sorriso. Quando vi Aldekai saindo com um sorriso, de repente me senti desconfortável no coração. O que o Sr. Wang Zhaozikwa me disse antes ecoou em meus ouvidos novamente. Você fez tanto por seu marido Zaldekai, realmente vale a pena? Vale mesmo a pena? Embora Zaldekai tivesse acabado de dizer à equipe médica para me dar o melhor remédio e o melhor atendimento médico, fiquei um pouco inquieto porque estava prestes a perguntar se ele realmente estava escondendo algo de mim. Nos dias seguintes, comecei a descansar no hospital. Zaldekai ficou muito ocupado depois de assinar este pedido de 5 milhões. No máximo, ele mandava uma mensagem de voz todos os dias para mostrar sua preocupação com ele, e nunca veio ao hospital para me ver. Naquela tarde, uma linda mulher veio me ver com um buquê de flores. Não a reconheci a princípio. Quando ela tirou a máscara, percebi que era Yang Hui, a assistente do Sr. Wang Zikwa. Seu marido tem um segredo. Você quer ver com seus próprios olhos? Depois que o assistente de Wang Zikwa, Xiao Yang, sentou-se, ele não desperdiçou palavras e foi direto ao ponto. Ao mesmo tempo, um misterioso ingresso foi entregue a mim. Hoje à noite, curiosamente, peguei o ingresso para o baile de máscaras da mão dele. À noite, coloquei uma máscara de raposa branca e segui Xiao Yang até o baile de máscaras. Xiao Yang e eu encontramos um canto e nos sentamos, usando máscaras e sentando lentamente para comer lanches. No começo, não vi Zaldekai. Embora todos aqui estivessem usando uma máscara, mesmo que Zaldekai estivesse usando uma máscara, ainda consigo perceber porque eu conheço muito bem. Depois de esperar por cerca de 20 minutos, vi uma figura familiar entrando. Embora ele estivesse usando uma máscara de elefante, reconheci sua figura e postura de caminhar imediatamente. Ele era Zaldekai, mas havia uma linda mulher usando uma máscara de fênix ao lado dele, segurando seu braço e entrando. Os dois pareciam muito íntimos. Embora eu tivesse feito planos mentais antes, quando realmente enfrentei esse momento, ainda me senti muito desconfortável. Nesse momento, eu queria me levantar e perguntar a Zaldekai quem era aquela mulher, mas fui impedido por Xiao Yang ao lado. Ele sussurrou para me lembrar de esperar para ver. Isso realmente me fez sentir um pouco desanimado. Meu marido estava no hospital por causa de um aborto espontâneo. Naquele momento, ele estava se divertindo aqui com outra mulher. Então quem sou eu no coração dele? Eu ainda sou a esposa dele? No entanto, Aldekai, usando uma máscara, caminhou ao redor do baile com a beldade, bebeu um pouco de vinho com alguns convidados, conversou um pouco e então eles saíram do local do baile. Então os dois entraram em um Mercedes-Benz, que parecia ter sido comprado recentemente por Aldekai, porque a placa era apenas temporária. Então, quando os dois tiraram as máscaras da cabeça, fiquei completamente chocado, porque eu conhecia essa beldade, e ela era minha melhor amiga, Suzy. Eu estava dizendo, naquele momento, por que senti que a figura da linda mulher na minha frente era um tanto familiar. Xiao Yang me levou para alcançá-los. Quando vi essa cena, meus olhos ficaram vermelhos. Justo quando eu estava pensando em pedir para Xiao Yang me levar para ver para onde esse casal estava indo. Você realmente quer ir lá e ver? Não acho que vale a pena para um homem como esse. Justo quando pedi a Xiao Yang para me levar com ele, Wang Zikwa apareceu de repente atrás de mim. Ele olhou para mim com uma expressão que demonstrava alguma pena de mim. Vendo meus olhos vermelhos e meu profundo afeto, Wang Zikwa parou de falar e apenas acenou com a mão. Logo, um Maybach apareceu na nossa frente. Entre no carro. Eu não esperava que desta vez o Sr. Wang e Wang Zikwa se tornariam meus motoristas, e sentei no banco de trás com Xiao Yang. Wang Zikwa dirigiu seu carro com firmeza, e então seguiu o carro de Zaldekai até uma vila nos subúrbios e parou. Quando vi Suzy segurando o braço de Zaldekai e os dois entrando no portão da vila de uma forma muito afetuosa, senti que ia explodir. Então vi todas as luzes da vila se acenderem. Logo Zaldekai e Sukian chegaram à sacada no segundo andar. Embora a visão não fosse muito clara, era possível ver as sombras de duas pessoas se abraçando e se beijando. Ao ver isso, peguei meu celular com os olhos vermelhos e liguei diretamente para Zaldekai. No momento em que o telefone de Zaldekai tocou,
Ele pareceu um pouco nervoso de longe. Depois que ele empurrou Suzy para longe, ele rapidamente atendeu meu chamado e perguntou: Querida, o que houve? Ainda estou em reunião na empresa. Certo, vá em frente e faça seu trabalho. Depois de ouvir a mentira de Zaldecaizer, fingi estar calmo e desliguei o telefone, mas as lágrimas começaram a cair naquele momento. Sukian, você pode vir ao hospital para me acompanhar? Estou tão entediado de ficar sozinho no hospital agora. Então fingi estar calmo e liguei para Sukian. Mas era óbvio que Suzy também encontrou uma desculpa para fazer hora extra para escapar. Talvez eles ainda não tenham percebido, mas eu já vi seu comportamento vergonhoso atual. Depois de desligar o telefone, Wang Ziquan e Xiao Yang me mandaram de volta para o hospital. Chorei o caminho todo, sentindo-me tão triste que não conseguia respirar. Além disso, no carro, Wang Ziquan me disse uma coisa, ou seja, a vila onde Zaldecai e Sushi vivem hoje foi assinada anteontem e foi comprada em nome de Sushi. Era óbvio que o pagamento inicial da vila foi feito por Zaldecai usando a primeira parcela do pedido de 5 milhões. Então Wang Ziquaniou me entregou um envelope que continha muitas fotos de Zaldecai e Sushi fazendo sexo. Parece que Zaldecai e Sukian estão juntos há muito tempo, mas por que eu não soube disso antes? Eu nem percebi. Senhor Wang, obrigado por me contar isso. Isso me permitiu entender que tipo de pessoa Zaldecai é. Não se preocupe, depois que eu tiver alta do hospital, encontrarei uma oportunidade de me divorciar de Zaldecai. Isso não é suficiente. Se você simplesmente se divorciasse de Zaldecai, você acha que seria justo? Antes que eu pudesse terminar de falar, Wang Ziquan disse algo com uma voz dura e fria que me chocou. Não, esse canalha não recebeu retribuição suficiente. Eu farei com que ele viva uma vida pior que a morte, caso contrário sentirei pena da minha irmã morta. As próximas palavras de Wang Ziquan me chocaram completamente. Quando virei a cabeça para olhar para Wang Ziquan, percebi que seus olhos estavam vermelhos, com 2 linhas de lágrimas escorrendo pelo rosto, e, em sua mão, ele segurava firmemente a foto de uma garota. O assistente Xiao Yang ao meu lado me disse que a garota era irmã de Wang Ziquan, Wang Xiaomei. Acontece que Zaldecai e a irmã de Wang Ziquan, Wang Xiaomei, se conheciam há 7 anos e ambos eram os melhores alunos da mesma escola. Naquela época, a escola tinha um espaço para estudantes de intercâmbio estudarem em uma prestigiosa universidade americana. Para conseguir esse lugar, Zaldecai fingiu perseguir Wang Xiaomei, e ao mesmo tempo, ganhou a simpatia de Wang Xiaomei dizendo que sua família era pobre. No final, Zaldecai conseguiu uma vaga de estudante de intercâmbio e foi estudar no exterior. Mas depois que Zaldecai foi estudar no exterior, Wang Xiaomei lentamente descobriu que tudo havia mudado. Acontece que Zaldecai havia enganado seus sentimentos deliberadamente para conseguir uma vaga para estudar no exterior, e Wang Xiaomei terminou com ele em um acesso de raiva. No entanto, depois que Wang Xiaomei terminou, ela de repente descobriu que estava grávida de Zaldecai. Mas naquela época ele não ousou contar à família. Afinal, ela tinha apenas 22 anos e ainda estava no último ano da faculdade. Depois, Wang Ziquan, não querendo desistir, foi aos Estados Unidos para encontrar Zaldecai, esperando que Zaldecai mudasse de ideia, mas Zaldecai estava determinada a revelar suas cartas naquele momento. A desanimada Wang Xiaomei decidiu acabar com sua vida no mar no exterior. Pessoas de fora pensaram que foi apenas um acidente, mas o irmão de Wang Xiaomei, Wang Ziquan, acidentalmente viu o diário de sua irmã armazenado no disco de rede e encontrou muitos pontos suspeitos. Embora não haja evidências que comprovem que Wang Xiaomei foi morta diretamente por Zaldecai, para Wang Ziquan agora, nada disso é importante. Então tudo que Wang Ziquan fez foi lidar com canalhas Zaldecai e vingar sua irmã morta. Depois de ouvir tudo isso, fiquei horrorizado. Não consegui dormir nada naquela noite porque não conseguia acreditar que Zaldecai, que estava dormindo ao meu lado, era um canalha. Na manhã seguinte, Zaldecai comprou um grande buquê de flores e veio ao hospital para me ver. Ele disse que se sentia culpado e arrependido por não ter podido vir me acompanhar a tempo ontem à noite. Ao mesmo tempo, Zaldecai também estava exibindo que, além de assinar um pedido de 5 milhões com a empresa de Wang Ziquan, ele também assinou vários pedidos com diversas outras empresas, totalizando quase 20 milhões de pedidos. Naquela época, eu era o único que entendia que a razão pela qual os chefes de várias outras empresas assinaram contratos com Zaldecai era para dar cara a Wang Xi. Depois de receber alta do hospital, além de me recuperar, também comecei a preparar lentamente meu plano de vingança. Porque eu sabia que Zaldecai encontraria uma desculpa para se divorciar de mim e depois se casar com Suzy. Com a ajuda de Wang Ziquan, tudo foi preparado de maneira organizada.
Vendo que o negócio de Zaldecai estava crescendo e se tornando mais próspero, com cada vez mais pedidos, pensei que era a hora certa, então me disfarcei e fui até a empresa de Zaldecai naquele dia. Quando abri a porta do escritório de Zaldecai, não esperava que Zaldecai estivesse beijando Susi no escritório naquele momento. De repente, empurrei a porta e vi duas pessoas se abraçando em uma cena ambígua. A princípios, Aldecai pareceu envergonhado. Imediatamente fui até ele e dei um tapa em seu rosto. Mas inesperadamente, Aldecai parecia saber que esse dia chegaria. Ele zombou e disse: "Ô Jiaui, já que você viu tudo, sejamos francos. Vamos nos divorciar. Suzy e eu somos o amor verdadeiro. Sim, ô Jiaui, Aldecai e eu estamos juntos há muito tempo, e o melão com o corpo retorcido também não é doce. Acho que você deveria encontrar outra pessoa." Aproveitando sua aparência ainda um tanto bonita, Suzy aparentemente não parecia nem um pouco envergonhada. Pelo contrário, parece que fui eu quem fez algo errado. Zaldecai, realizarei seu desejo. Dê-me nossa casa e 2 milhões em dinheiro, e eu assino o acordo de divórcio imediatamente. Meus olhos estavam vermelhos, mas não chorei nem fiz barulho. Eu apenas falei friamente. A razão pela qual propus apenas 2 milhões em dinheiro foi porque eu sabia que os fundos líquidos da empresa de Zaldecai provavelmente eram apenas mais de 2 milhões. Talvez Aldecai não esperasse que eu fizesse um pedido tão simples. Porque naquela época todos os seus ativos somavam pelo menos dezenas de milhões, e ele também tinha uma empresa lucrativa. Ok, concordo. Quando Zaldecai ouviu meu pedido, ele não pôde deixar de sorrir. A princípio, ele poderia ter pensado que eu continuaria a importuná-lo por um tempo, mas não esperava que eu fosse tão direto ao fazer um pedido tão simples. Uma semana depois, assinei um acordo de divórcio com Zaldecai, e Zaldecai foi muito direto. Ele me transferiu 2 milhões em dinheiro e me transferiu toda a propriedade. Zaldecai e Susi se mudaram para a vila que compraram e viveram no que chamam de mundo feliz a dois. O que Zaldecai não sabia era que uma grande crise o esperava. Como Zaldecai e eu nos divorciamos, ele violou o acordo assinado com a empresa de Wang Ziquan. Porque há uma cláusula adicional no contrato que exige que eu represente a parte AS, Aldecai, e participe de todo o pedido do produto e do processo de produção. Em caso de divórcio ou outra mudança conjugal, a parte AS Aldecai estará em violação de contrato e precisará pagar à empresa da parte B Wangs e com uma multa de 3 vezes o valor do pedido. Quando Zaldecai assinou o acordo, ele não leu a cláusula com atenção, o que levou à atual quebra de contrato. Portanto, Aldecai agora enfrenta uma multa de 15 milhões de yuans por quebra de contrato, e Wang Ziquan encerrou sua cooperação com ele. Ô Jiaui, podemos nos casar novamente primeiro e depois nos divorciar depois de concluir este pedido? Posso lhe dar 1 milhão extra, não 2 milhões. No final, não havia outro jeito, e Zaldecai veio até mim e me implorou para me casar com ele novamente. Mas eu o rejeitei direta e justamente. Certa manhã, a assistente de Wang Ziquan, a bela Xiaoyang, me ligou e me convidou para ir à companhia de Zaldecai para assistir à diversão. Quando chegamos à empresa de Zaldecai, descobri que um grande número de policiais havia cercado sua empresa. Acontece que Zaldecai, que estava sobrecarregado pela penalidade por quebra de contrato no início da manhã, queria agir contra Sushi, mas Sushi chamou a polícia. Sushi enfatizou que foi estuprada por Zaldecai. O que Zaldecai não sabia era que Sushi havia instalado câmeras de vigilância especialmente no escritório de Zaldecai, e tudo foi capturado pelas câmeras de vigilância. Ao ver Zaldecai usando a pulseira de prata, o que me chocou ainda mais foi que muitas das subordinadas de Zaldecai haviam preservado evidências para acusá-lo de assédio sexual, abuso sexual e estupro. Ao ver que todas as subordinadas vieram denunciá-lo naquele momento, Zaldecai quase desmaiou em um instante. No entanto, o que ele não esperava é que o contrato que ele havia assinado anteriormente com outros chefes também fosse completamente invalidado. Ele também violou o contrato porque foi culpado de estupro e agressão indecente. Alguns meses depois, Aldecai foi condenado por múltiplos crimes. Ele não só teve que ficar preso por 10 anos, como também teve que pagar uma quantia enorme de indenização. O valor total dos danos liquidados foi de quase mais de 30 milhões. Quando o veredito foi divulgado, Aldecai desmaiou em lágrimas. Ele desmaiou completamente e foi finalmente carregado pelo oficial de justiça. Embora eu tenha visto que Zaldecai teve um fim miserável, não consegui me sentir feliz em meu coração. Quando saí do tribunal, também vi Suqian, e Suqian estava cumprimentando Wang Ziquan entusiasticamente naquele momento. Só então percebi que Suzy também era a verdadeira vítima. Como Zaldecai havia assediado sexualmente Suqian antes de me conhecer, e ele também tinha algo contra Sushi.
Sushi não se atreveu a denunciar Zaldekai, muito menos chamar a polícia. Finalmente, Wang Zico encontrou Suzy e juntos eles cuidadosamente elaboraram um plano de vingança. Depois disso, vendi minha casa anterior e me preparei para me mudar para outra cidade. Quando eu estava prestes a sair, Suzy e Wang Zico vieram se despedir de mim. Suzy me contou que Wang Zico se apaixonou por mim na primeira vez que nos conhecemos, mas eu era esposa de seu inimigo Zaldekai. Então Zaldekai deixou aquelas pessoas me deixarem ir naquela noite porque ele não queria machucar uma pessoa inocente, e ainda mais porque ele não queria machucar a mulher que amava. Antes de partir, Wang Zico me perguntou se eu poderia ser sua esposa. Sorri indiferentemente, virei-me com alguma tristeza e entrei no edifício do terminal. Acho que se não houvesse Zaldekai em nossas vidas, talvez pudéssemos ter vivido juntos, mas agora minha vida começou de outro ponto de partida.